todos, graça e paz. Prazer estar com vocês aqui em mais um vídeo. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema que está aqui nesse livro, Deuses Falsos, do Timothy Keller. E a grande questão que eu quero trazer com esse livro, é quais são as suas prioridades, especialmente você que deixou algum grupo religioso que tem esse viés mais restritivo, como é o caso da Testemunha de Jeová, da Congregação Cristã do Brasil, e tantos outros que têm um conjunto de doutrinas, de normas, de regras que são mais restritivas, que controlam mais os aspectos da vida dos membros e especialmente que tem essa característica de se colocar como religião verdadeira, como o único caminho, a denominação que leva você realmente às verdades da salvação em detrimento a todas as outras. E quando nós saímos de organizações desse tipo, nós podemos ficar um pouco perdidos, E a grande questão é o que tem sido então o foco da nossa vida desde que nós deixamos esses grupos, Eu vou ler um trecho aqui logo no início desse livro, aqui na introdução, que tem o título A Fábrica de Ídolos. E aqui há inclusive uma citação de Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos, em que ele diz que há mais ídolos do que realidades no nosso mundo. Uma estranha melancolia. Depois que começou a crise econômica global em meados de 2008, seguiu-se uma trágica sucessão de suicídios de indivíduos antes ricos e bem relacionados. O diretor financeiro da Freddie Mac enforcou-se em seu porão. O presidente executivo da Sheldon Good, uma das mais importantes imobiliárias dos Estados Unidos, deu um tiro na cabeça ao volante de seu Jaguar vermelho. Um administrador financeiro francês que investia a fortuna de muitas das principais famílias europeias, inclusive de famílias reais, tendo perdido 1,4 bilhões de dinheiro de seus clientes no esquema de Bernard Ponzi, cortou os pulsos e morreu em seu escritório na Madison Avenue. Um executivo sênior do banco HSBC se enforcou no guarda-roupa de sua suíte de 500 libras por noite em Londres. E quando o executivo da Bear Stearns ficou sabendo que não seria contratado pela JP Morgan Chase, que havia comprado a sua empresa em falência, tomou uma overdose de drogas e saltou do 29º andar de seu prédio de escritórios. Um amigo comentou: "Esse problema com a Bear Stearns acabou com ele." Tais fatos apresentavam uma terrível semelhança com os ocorridos na quebra da Bolsa de 1929. Na década de 1830, quando Alexis de Tocqueville registrou suas famosas observações sobre a América, notou uma estranha melancolia que assombra os habitantes no meio da abundância. Os americanos acreditavam que a prosperidade poderia saciar sua fome de felicidade, mas tal esperança era ilusória, porque, como Tocqueville acrescentou, as alegrias incompletas deste mundo nunca satisfarão o coração humano. Essa estranha melancolia se manifesta de muitas formas, mas sempre leva ao mesmo desespero de não se encontrar o que se procura. Há uma diferença entre o pesar e o desespero. O pesar é uma dor para a qual existem fontes de consolação. O pesar vem da perda de algo bom, entre outros. De modo que, se você experimenta um retrocesso na sua carreira, pode encontrar conforto em sua família para suportar essa crise. No entanto, o desespero é inconsolável, porque vem da perda de algo último. E quando sua vida perde a última fonte de sentido ou esperança, não há fontes alternativas para onde voltar-se. Isso acaba com você. O que eu chamo a atenção aqui, para essa introdução de Timothy Keller, é que ele mostra como a situação da crise de 2008, naquela crise imobiliária nos Estados Unidos e que acabou se espalhando para todos os mercados globais, isso afetou as pessoas, de modo que muitas pessoas que eram bem-sucedidas, que tinham riqueza em abundância, elas acabaram tirando a própria vida diante daquele cenário. Agora, a questão aqui não é que elas tiraram a vida talvez porque elas perderam muito dinheiro ou porque pela vergonha talvez, como aqui nós temos o caso de alguém que cuidava até mesmo de finanças aí da família real, que perdeu ali bilhões de dólares de seus clientes. Mas a grande questão aqui é o lugar que essas coisas ocupavam
na vida dessas pessoas. Elas se tornaram então a coisa última, a coisa mais importante de suas vidas. De modo que quando elas perderam o sucesso, a posição que elas tinham, o seu patrimônio, não lhe restava mais nada que valesse a pena para continuar vivendo. E aqui ele traz então essa diferenciação entre o pesar e o desespero. E nós podemos diferenciar isso na nossa vida se nós colocarmos as coisas nas proporções ou nos lugares corretos. Quando nós saímos de grupos mais restritivos e que se colocam como a única fonte de verdade, a única fonte de autoridade, isso aqui não é uma crítica às Testemunhas de Jeová, elas têm todo o direito de crer nisso, né? Mas o meu foco aqui é justamente para quem saiu ou para quem está saindo, está pesquisando a respeito, de como essas coisas podem acabar afetando negativamente a pessoa. Porque você está dentro de um grupo que diz ter a única verdade, que ser a única religião verdadeira, que todas as religiões são falsas, exceto a delas. Então, tudo isso coloca o membro dentro de um casulo em que ele se sente protegido, né? Ele faz parte de um grupo que é diferente de todo mundo, que é diferente de todas as religiões, que é o escolhido, que é o especial. E quando esse membro ele perde essa fidelidade a esse conjunto de doutrinas, a esse ideário, né? O que acontece é que ele pode perder aquilo que era para si a sua coisa última, o seu bem mais importante. Afinal, muitas pessoas vivem dentro da organização em função de uma esperança futura, da esperança de um paraíso na Terra, em função de se livrar finalmente das suas dores físicas, dos seus problemas emocionais, dos seus problemas de saúde. E quando eles encaram então a perspectiva de que talvez aquelas doutrinas que eles acreditavam estavam incorretas, o seu chão, né, o seu toque com a realidade, ele acaba sendo perdido. E aí nós podemos nos encontrar, né, ou encontrar essas pessoas na mesma situação desses executivos que perderam então a coisa última, o bem mais importante, aquilo que dava sentido à sua vida. Se a pessoa ela perde a sua carreira, ela tem um revés ali na sua carreira, mas ela tem a sua família como a sua base, o seu alicerce, então por mais que as coisas fiquem difíceis no seu trabalho, ela tem a sua família que lhe dá suporte, que lhe dá motivação para viver. E se a pessoa ela tem realmente a sua base firmada em Deus, por mais que ela perca amizades, por mais que ela perca contato com familiares, tenha esse tipo de relações rompidas, embora isso, é claro, seja doloroso, seja difícil, como muitas coisas na vida são dolorosas, são difíceis, mas ainda assim ela tem uma outra base, uma base superior, uma coisa última, que é o seu relacionamento com Deus. De tal forma que se ela perde contato com os familiares, né, ou com amigos, ela passa por um sofrimento emocional. Mas isso ainda é secundário, não é a coisa mais importante de sua vida. Depois de falar das culturas antigas, né, das suas divindades, ele cita, por exemplo, quando Paulo foi a Atenas e ele viu que ali estava repleto de imagens dessas divindades, né, que eles construíam muitos ídolos ali. E agora ele diz o seguinte, olha, nossa sociedade atual não é fundamentalmente diferente dessas antigas culturas. Cada uma delas é dominada pelo seu próprio conjunto de ídolos. Cada uma tem seus sacerdócios, seus totens e seus rituais. Cada uma delas tem seus templos, sejam eles torres empresariais, spas, academias, estúdios ou estádios, onde sacrifícios têm de ser feitos para que as bênçãos da boa vida sejam obtidas e os desastres sejam evitados. Então, deixa eu só fazer um break aqui nesse parágrafo, né? Então percebe como ele coloca exatamente as questões comuns da nossa vida cotidiana. Torres empresariais, spas, academias, estúdios, estádios, como se fossem templos onde muitas vezes nós fazemos sacrifícios para ter ali algumas bênçãos de uma boa vida. E como muitas vezes isso acaba se tornando ídolos para nós. Continuando, né?
o parágrafo, ele diz: quais são os deuses da beleza, do poder, dinheiro e do sucesso, se não os que assumiram proporções míticas em nossa vida individual e em nossa sociedade? Podemos não ajoelhar fisicamente diante da estátua de Afrodite, mas muitas jovens de hoje são levadas à depressão e disfunções alimentares por uma preocupação obsessiva com a imagem. Podemos não queimar incenso a Ártemis, mas quando o dinheiro e a carreira são elevados a proporções cósmicas, realizamos algo como um verdadeiro sacrifício de crianças, negligenciando a família e a comunidade para conquistar um lugar mais elevado no mundo empresarial e angariar mais riquezas e prestígios. Então veja quão profundo, e pesado é essa constatação dessa realidade da nossa sociedade, em que talvez uma pessoa não se ajoelhe a Ártemis, não faça sacrifícios a Baal, mas ainda assim sacrifica a sua família, os seus filhos, em prol de deuses individuais, daquilo que ela colocou como algo último na sua vida, a carreira, o sucesso. E tudo aquilo que eu quero dizer é trazendo justamente para o lado das pessoas que deixaram grupos religiosos, para que elas não coloquem muitas vezes como deuses, as coisas que elas perderam enquanto estavam nesse grupo, como é o caso dos relacionamentos. Novamente, isso não quer dizer que não sejam situações pesarosas, difíceis, e não quero demonstrar aqui algum tipo de insensibilidade com essas situações, mas sim que elas precisam ser tratadas como situações de pesar, como qualquer outra que nós enfrentamos na nossa vida, muitas vezes, e não como situações desesperadoras de uma perda de uma realidade última e que nos leve a ter uma luta, um método, um alvo de vida, nos concentrarmos nisso, em algum tipo de vingança por aquilo que nós perdemos, algum tipo de busca por justiça, quando na verdade toda a justiça vem de Deus e tudo acontece exatamente pelos seus decretos, porque Ele não apenas permite, mas porque Ele deseja que as coisas ocorram muitas vezes de determinada forma na nossa vida. Quais são os nossos deuses, Isso vai determinar totalmente a maneira como nós lidamos com os nossos problemas, as dificuldades que nós enfrentamos, como nós encaramos as pessoas, os relacionamentos, como nós encaramos a religião a qual nós pertencemos, ainda que sejam grupos mais restritivos, como as Testemunhas de Jeová, como nós as encaramos, como nós encaramos o nosso passado naquela organização, se há algum tipo de amargura, de revolta, tudo isso vai depender muito de quais são os nossos deuses, se são aqui talvez deuses falsos erigidos no nosso coração, ou se existe uma base sólida do Deus verdadeiro.